Bom dia! Quanto tempo, né? Fim de ano, muitas festas, início de ano, muitas promessas, muitos planejamentos, né? Que traz essas boas novas aí. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os centênios. E o que são os centênios? Na verdade, eu não vou explicar os centênios, mas nos últimos meses, inclusive, eu me peguei com algumas situações que me remetiam a coisas que me aconteciam na infância. E eu queria entender por que aquilo acontecia. E descobri que nós temos e passamos por ciclos chamados de centênios. Eu não sei se você já ouviu falar sobre centênios, mas o que é válido aqui? É que cada fase da nossa vida, é um ensaio para um próximo nível, uma próxima fase. E um ensaio para o grande finale, né? Bom, anotei aqui para trazer sobre ter coragem de chutar o balde. Essa questão veio quando eu estava assistindo uma live do Pedro Superti, né? Que ele fala sobre isso, sobre chutar o balde e a coragem que nós precisamos ter para chutar o balde. E aí a gente pode entrar em várias fases de chutar o balde. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser na sua relação com o seu corpo, né? No seu corpo físico, espiritual. Então, existem aí várias áreas da nossa vida que nós podemos e chegamos a um platô, a um patamar que nós precisamos ir para o próximo nível. Isso pode ser natural, né? Eu chego num limite meu, interno, emocional, que faz com que eu veja essa necessidade de mudar de nível. E também existe a parte biológica, ou seja, que são esses centênios, tá? Então, onde que começou isso? Justamente no final de um centênio meu. Essas voltas ao passado, aos momentos de infância, aonde vem toda a emoção e sentimentos em relação àquele passado, é para que eu olhe para isso e me prepare para o que é novo. Os centênios são ciclos de 7 anos que nós vivemos na nossa vida, tá? Então eu tô saindo de um ciclo de 7 anos, de 42, para o ciclo de 49. Então, a estrutura dentro desse ciclo que me faz ir mudando de comportamento, mudando o modo de agir, formas de pensar, tá? Então, quais são os sintomas eu quero trazer aqui para vocês, que eu senti e que tem relação com o centênio e também tem relação com a sensação natural de que você deve ir para um outro ciclo, tá? Então, um dos sintomas é que, assim, algo que me brilhava os olhos, alguma situação que me trazia a alegria, vamos dizer assim, se tornou algo comum, algo que não me brilha mais os olhos, e que aquilo, por mais que eu tente lidar com essa situação, ela já não faz mais o efeito que fazia quando eu tinha esse desejo por aquilo, né? Por exemplo, eu dou aula há 25 anos, e já há alguns anos a minha decisão é de reduzir o meu trabalho,
na escola, porque eu cheguei num nível onde a escola e aquilo que eu gostaria de ensinar, de passar para as pessoas, aquilo me limita. Dentro da escola me limita. Eu reduzi minha carga de horário de trabalho, né? Eu trabalhava, no caso, em 2 turnos, né? Das 7 da manhã e muitas vezes tinha dias que até as 8 da noite. E o que me levou a isso? Então, tem questões emocionais que me levaram a essa situação, questões físicas e questões profissionais que me levaram a tomar essa decisão. Vários setores, quando nós chegamos nos centênios, eles fazem com que você vá para o próximo nível. E como esse próximo nível pode ficar mais fácil, né? Como esse próximo degrau pode dar certo e ter sucesso, né? Então, qual que é o outro sintoma que me levou a entender que eu precisava mudar de nível, tá? Então, anotei aqui para não me perder. Você está saturado daquilo. Você está saturado. Muitas vezes não é o lugar que você está trabalhando, muitas vezes não é o relacionamento que você está, mas qualquer coisa que venha, aquilo te estressa, aquilo faz com que você exploda. E você já não vê mais motivos para manter aquela situação. Aquilo te satura de forma tóxica, que você já não consegue se liberar daquilo. Virou algo mecânico, mas que muitas vezes te traz mais malefícios do que benefícios. Onde eu estava me levava a sofrer mais do que eu ter saúde, né? E, como eu disse, em vários níveis, profissional, emocional, tá? Então, e financeiro, né? Então, isso tudo, juntando, deu uma saturação aonde eu precisava tomar essa decisão e ter essa coragem de mudar. Outro ponto e um terceiro sintoma que eu tive, que era quando, deixa eu só ver aqui, quando eu me pegava tentando fazer outras coisas, reduzir minha carga de trabalho para poder fazer um exercício físico. E aí os meus pensamentos me levavam a quê? Me levava a fazer uma atividade física, a fazer uma caminhada, e isso para não pensar sobre esse tempo maior dentro do trabalho, eu pegava o momento, imaginava que dentro de casa, por exemplo, eu podia tirar um momento para poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer sem ter que sair da escola. Então, assim, eu fugia de tomar essa decisão. Eu fugia de ter que fazer algo em relação a mim para poder manter esse ciclo que, na verdade, já estava se encerrando, tá? Então, assim, parece interessante falar sobre terminar o ciclo, mas tudo na nossa vida tem, sim, um começo, um meio e um fim, né? A nossa vida é assim. Então, para viver, para ter uma vida agradável, uma vida que vale a pena, eu preciso entender que, sim, um ciclo inicia, um outro ciclo se conclui e termina, tá? E quando eu trouxe essa questão do trabalho, para mim, é muito forte isso, porque essa relação é a segunda relação após a família, né? Então, a relação com o trabalho é algo muito forte. E quando você traz essas decisões, que são decisões que mudam a nossa vida, elas estão relacionadas à nossa família,
de origem, a nossa família atual, o nosso trabalho, né? Então, tudo isso é muito difícil de lidar muitas vezes. Então, assim, quando eu cheguei num nível aonde aquilo já não brilhava mais os meus olhos, ou seja, ali dentro da escola eu ainda preciso estar ali. Por questões financeiras, sim, eu preciso, né, continuar trabalhando, mas aquilo para mim, em relação ao nível de desenvolvimento intelectual e emocional e profissional, já não me traz mais desafios. Ou seja, ali eu estou limitada àquilo. Chegar na sala de aula, dar aula, não há possibilidade de expansão daquilo que eu poderia levar para mais pessoas. Então, ali eu cheguei nesse momento onde não ver mais desafios. Eu não consigo mais ver desafios dentro do trabalho, né? E não vejo também evolução em nível de conhecimento. Eu não vejo mais evolução com nível de levar mais coisas para as pessoas que estão ali, mais aos meus alunos. Existe um limite. E eu preciso aprender a respeitar esse limite. Mas eu também tenho essa necessidade de trazer essa expansão para a minha vida, para a minha área de trabalho, para a minha área pessoal. Então, sair desse nível, né, que é o trabalho, vamos dizer assim, desse segundo nível de consciência de trabalho e ir para um nível maior. Ou seja, eu saí do meu sistema original, que é a minha família de origem, para ir para um sistema maior. É um ciclo, né? E eu vou para a minha família atual, que se tornou um outro ciclo. Criei minhas filhas, me separei, e agora inicia-se uma nova fase nessa questão de família atual, ok? Quando chega na questão profissional, eu abri uma nova fase quando eu entro no segundo momento da vida, que é a profissional. E ali eu me limitei quando eu fiquei dentro de um espaço, né, para poder e aonde eu via muito potencial, e quando isso se encerrou, e já tem mais de 25 anos, né, que eu estou nesse mesmo nível, e esse nível não subiu, tá? E eu não estou falando de conhecimento. Isso tudo combinou com a mudança de centênio. E essa mudança de centênio, junto com essa mudança de conceito, de consciência, de paradigma e etc., isso faz um reboliço na vida da gente. E isso leva a nós nos movermos, a fazer algo, porque é um impulso muito forte que você tem, é algo que te leva para um novo nascer, um novo ciclo, uma vida nova, né? Então, isso é o que nos move para a vida. Seja de forma natural, seja de forma que os centênios nos impulsione para isso, de qualquer maneira, nós temos que ir para um próximo nível. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para gradualmente ir para um próximo nível? Até quando você pretende ficar nesse nível nesse ciclo que você está?
Muitas vezes esse ciclo pode estar sendo tóxico para você e você nem percebe. Então, até quando você vai se permitir viver nesse lugar que já muitas vezes é um lugar de passado? É um lugar que não move mais sua vida para o futuro e para a vida. Eu espero muito que essa mensagem te traga um pouco mais de consciência a respeito do nível, no ciclo que você está hoje. E como você pode fazer para alavancar e ir para um próximo nível. Como está esse mover aí dentro de você? E se você quer que eu fale um pouco mais sobre os centênios, é algo interessante para a gente conversar em algum momento. E quero muito que você me diga aqui nos comentários qual ciclo da sua vida você está hoje. E o que você tem feito para mover-se para a vida. Um grande beijo!